Imagine caminhar por um vilarejo onde pintos gigantes estão pintados nas paredes das casas, pendurados nas portas e até vendidos como lembrancinhas em feiras locais. Não, isso não é piada. Aqui, os pintos é um símbolo sagrado de fertilidade e proteção espiritual. As famílias acreditam que ele afasta maus espíritos, garante prosperidade e protege o lar. Mas esse é apenas o primeiro choque em uma longa lista de costumes que desafiam tudo o que conhecemos. Aqui, a felicidade vale mais que o dinheiro. Fumar é ilegal. A televisão só chegou no ano 2000 e o turismo é tão controlado que apenas quem paga caro pode desvendar seus segredos. Estou falando do Butão, um país que parece ter parado no tempo, protegido por montanhas sagradas e guiado por princípios que o mundo moderno pode achar estranhos. Prepare-se, porque no vídeo de hoje você vai conhecer um dos países mais misteriosos, espirituais e surpreendentes do planeta. Um lugar que redefine o que significa viver em paz, harmonia e sem nenhuma vergonha de suas crenças. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. Localizado no coração do Himalaia, o Butão é um pequeno reino montanhoso cercado por dois gigantes, a Índia e a China. Com uma área de aproximadamente 38 mil quilômetros quadrados, o Butão é um país pequeno que, por décadas, permaneceu isolado do resto do mundo, protegido por montanhas imponentes e vales profundos que dificultam o acesso e reforçam seu ar de mistério. Mais de 70% do território é coberto por florestas, e a Constituição determina que essa porcentagem nunca pode ser reduzida. Isso faz do Butão o único país do mundo com emissões de carbono negativas, ou seja, ele absorve mais poluição do que produz. As paisagens variam de montanhas cobertas de neve, ao norte, a florestas tropicais exuberantes, ao sul, criando um contraste natural simplesmente impressionante. E não para por aí. Com altitudes que ultrapassam os 7.000 metros, o país abriga o Gangkhar Puensum, a montanha mais alta do Butão, e a mais alta do mundo que nunca foi escalada, já que o governo considera seus picos sagrados. Essa profunda relação espiritual com a natureza é parte essencial da identidade nacional e um dos motivos que tornam o Butão um lugar único no planeta. Número 2. Loucos por pintos. A cultura do Butão é uma das mais preservadas e autênticas do planeta. Cada gesto, cada cor e cada símbolo tem um significado espiritual. Uma das tradições mais surpreendentes e curiosas do Butão é a veneração do pinto, algo que pode parecer estranho aos olhos ocidentais, mas que faz parte de uma herança espiritual profundamente enraizada na história do país. Essa prática milenar está presente em casas, templos e até em escolas, e são pintados nas paredes, esculpidos em madeira e usados como amuletos protetores. Muitos são coloridos, adornados com fitas, olhos e até asas. Essas representações têm o propósito de afastar espíritos malignos, atrair prosperidade e garantir a harmonia familiar. Mas você deve estar se perguntando de onde surgiu essa tradição tão inusitada. Sua origem está ligada à figura de Drukpa Khunley, um monge budista do século XV, conhecido como o Divino Louco. Ele se tornou uma lenda por ensinar o budismo de forma irreverente, usando humor, a sexualidade e até comportamentos provocativos para desafiar os dogmas religiosos de sua época. Para ele, o pilau representava a força criadora da vida, e por isso deveria ser celebrado, não ocultado. Ele acreditava que a energia sexual, quando equilibrada e bem compreendida, era uma forma de atingir a iluminação espiritual. Até hoje, os butaneses acreditam que essas imagens têm o poder de afastar o mal e trazer boa sorte. Em muitas vilas, é comum ver famílias decorando suas casas com esses símbolos antes de uma colheita ou de um casamento, como forma de bênção e proteção. Os moradores veem essas representações não como algo obsceno, mas como símbolos sagrados de fertilidade, vitalidade e prosperidade. Curiosamente, essa tradição também se tornou um símbolo cultural. Turistas do mundo inteiro se impressionam ao ver lojas vendendo lembranças em formato de pintos, chaveiros, esculturas, pinturas e até doces, algo que mistura o sagrado com o cômico de forma única. E apesar da estranheza inicial, é impossível negar. Essa prática resume perfeitamente a essência do Butão,
Um país onde o espiritual e o humano se unem em harmonia e onde até o inusitado tem um propósito sagrado. Número 3. População. Com pouco mais de 800 mil habitantes, o Butão é um dos países menos populosos da Ásia, mas a força de seu povo está na união entre espiritualidade, tradição e simplicidade. A população é formada majoritariamente pelos grupos Ngalop, Charchop e Lhotshampa, que juntos moldaram uma cultura rica e profundamente ligada à fé budista. Essa mistura de etnias criou uma identidade única, com traços típicos dos povos do Himalaia: rosto arredondado, olhos puxados, pele clara e cabelo escuro. Muitos vestem com orgulho as roupas tradicionais, o go para os homens e o kira para as mulheres, obrigatórias em repartições públicas e escolas. A língua oficial é o Dzongkha, derivado do tibetano, mas o país abriga uma incrível diversidade linguística, com mais de 20 dialetos diferentes, falados em diferentes vales e regiões montanhosas. O inglês também é amplamente ensinado nas escolas e usado em documentos oficiais, o que facilita a comunicação com estrangeiros. A estrutura demográfica do Butão é relativamente jovem. Cerca de 60% da população tem menos de 30 anos, embora o número de idosos venha crescendo lentamente. A expectativa de vida é de aproximadamente 73 anos e o índice de alfabetização supera os 70%, resultado de investimentos constantes em educação pública. Apesar da juventude de seu povo, o modo de vida é tranquilo e guiado por valores espirituais. O respeito aos monges, a meditação e o convívio comunitário são pilares da sociedade. Aqui, a vida cotidiana é marcada por rituais, símbolos e crenças que atravessam gerações. A religião e a natureza se entrelaçam de forma tão intensa que muitos acreditam que as montanhas são moradas de espíritos e que cada rio ou árvore abriga uma energia sagrada. Número 4. Espiritualidade. A religião é a alma do Butão. O país inteiro respira espiritualidade, e o budismo Vajrayana, também conhecido como o budismo do trovão, está presente em todos os aspectos da vida, da política à arquitetura, dos rituais diários à forma como o povo encara a morte. Essa vertente do budismo é profundamente mística, repleta de mantras, meditações e símbolos esotéricos que buscam o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Em quase todas as vilas há monastérios coloridos e dzongs, fortalezas que funcionam como centros religiosos e administrativos. Os monges são figuras centrais na sociedade e vivem em mosteiros isolados nas montanhas, dedicando suas vidas à oração, ao estudo e à contemplação. Muitos iniciam essa jornada ainda na infância, aprendendo filosofia, astrologia, medicina tradicional e rituais sagrados. Por todo o país, bandeiras de oração tremulam ao vento nas encostas e nas pontes, levando mensagens de compaixão e sabedoria aos 4 cantos do mundo. Elas representam o desejo butanês de espalhar bênçãos não apenas para si mesmos, mas para todos os seres vivos. Outro elemento onipresente são os moinhos de oração, cilindros metálicos que giram com o vento ou com o toque das pessoas, recitando simbolicamente milhares de preces a cada volta. Mas a espiritualidade butanesa vai além dos templos. O povo acredita que a natureza é sagrada. Montanhas, rios e florestas são vistos como moradas de divindades e espíritos protetores. Por isso, escalar picos ou caçar animais é considerado uma ofensa aos deuses. Essa visão espiritual reforça o respeito do Butão pelo meio ambiente e explica por que o país é um dos mais preservados do planeta. Número 5. Governo e felicidade. O Butão é uma monarquia constitucional, mas bem diferente das que conhecemos. Aqui, o rei não vive cercado de luxo ou exércitos de servos. Ele é visto como um pai espiritual do povo. O atual monarca, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, é conhecido como o Rei Dragão e é extremamente respeitado por sua humildade e proximidade com os cidadãos. Até o início dos anos 2000, o Butão era uma monarquia absoluta, mas o próprio rei decidiu abrir caminho para a democracia. Em 2008, o país realizou suas primeiras eleições parlamentares, marcando o início de uma nova era política. Mesmo com a abertura, o Butão manteve a monarquia como símbolo de unidade e equilíbrio. O rei continua exercendo grande influência, mas agora dentro de um sistema moderno, com parlamento
e Constituição. O que mais chama a atenção é que a base de toda a política nacional não é o lucro, e sim a felicidade. O Butão é o único país do mundo que mede o sucesso pelo Índice de Felicidade Interna Bruta, criado oficialmente em 1972. Esse conceito busca garantir que as decisões do governo priorizem o bem-estar espiritual, emocional e ambiental da população, não apenas o crescimento econômico. O índice é baseado em 4 pilares: boa governança, desenvolvimento sustentável, preservação ambiental e promoção da cultura. Assim, em vez de focar apenas em números, o país avalia se as pessoas estão vivendo com propósito, paz e harmonia. Essa filosofia transformou o Butão em um exemplo mundial de equilíbrio entre tradição e modernidade, mostrando que é possível governar com compaixão em vez de ambição. Número 6. Economia. Assim como o governo, a economia do Butão também é guiada por princípios espirituais e sustentáveis. Aqui, o crescimento material nunca vem antes do bem-estar coletivo. A base econômica está na agricultura tradicional, praticada de forma orgânica e em harmonia com o meio ambiente. A maioria da população vive no campo, cultivando arroz, milho e vegetais nos terraços das montanhas, enquanto pequenos vilarejos trocam produtos locais em feiras comunitárias. Outro pilar importante é a energia hidrelétrica, gerada pelos rios que descem das geleiras do Himalaia. Essa fonte de energia limpa é exportada principalmente para a Índia e representa boa parte da renda nacional. O turismo também é uma atividade importante, mas extremamente controlada. O governo limita o número de visitantes e cobra uma taxa diária alta, cerca de 200 a 250 dólares por pessoa, para evitar o turismo em massa e proteger as tradições locais. A ideia é simples: menos turistas, mas com maior qualidade e respeito à cultura. Essa política transformou o Butão em um destino exclusivo, reservado apenas a quem busca experiências espirituais e culturais autênticas. Com isso, o Butão demonstra que o verdadeiro desenvolvimento não se mede por fábricas, arranha-céus ou multidões de turistas, mas sim pelo equilíbrio entre o progresso, a natureza e o bem-estar do povo. Número 7. Festivais. A espiritualidade é tão presente na vida do povo butanês que até as festas do país transcendem o simples sentido de celebração. São atos de fé, devoção e purificação espiritual. Os eventos mais sagrados são conhecidos como Chechu, celebrados anualmente em quase todos os distritos do país. Durante vários dias, os monastérios se transformam em palcos vivos, onde monges mascarados realizam as danças Cham, rituais que misturam arte, meditação e teatro sagrado. Cada movimento das danças possui um significado espiritual. Alguns representam a compaixão, outros a vitória da luz sobre as trevas. E há também os que simbolizam o ciclo da reencarnação. As máscaras coloridas, feitas à mão por artesãos locais, retratam deuses, demônios e animais míticos. O som dos tambores e das trombetas ecoa pelos vales, criando uma atmosfera hipnótica que combina devoção e beleza. O público participa em silêncio e respeito, acreditando que assistir às danças purifica a alma e traz boa sorte para o próximo ano. Entre todos os Tichechus, o mais famoso é o Paro Tchechu, realizado no Vale de Paro. O momento mais esperado acontece ao amanhecer do último dia, quando os monges desenrolam o Tanka, um imenso tecido sagrado com a imagem de Guru Rinpoche, o santo que trouxe o budismo ao Butão. Acredita-se que apenas ver esse relicário é suficiente para abençoar toda uma vida. Outro evento marcante é o Losar, o Ano Novo Butanês, uma celebração que marca o renascimento espiritual e o início de um novo ciclo no calendário lunar. As famílias decoram as casas com bandeiras de oração, flores e incensos, enquanto os templos realizam rituais de purificação e bênçãos. É um período de renovação interior, perdão e gratidão, em que o país inteiro se enche de cores e boas energias. Mais do que simples eventos, essas celebrações representam o coração espiritual do Butão. São momentos em que o país inteiro se conecta à sua essência, transformando a fé em espetáculo e o cotidiano em uma oferenda viva aos deuses. Número 8. Capital. Thimphu, a capital do Butão, é uma das cidades mais singulares do mundo. Diferente de qualquer metrópole moderna, aqui o silêncio substitui o barulho dos carros.
e a harmonia espiritual se mistura com o cotidiano. Com cerca de 150 mil habitantes, Thimphu é o coração político, cultural e espiritual do país. Uma cidade que conseguiu modernizar-se sem perder sua alma tradicional. Ao caminhar por suas ruas, o visitante percebe algo que parece impossível em uma capital. Não há semáforos, arranha-céus ou placas de publicidade. As construções seguem o mesmo estilo arquitetônico, com janelas de madeira entalhada, cores terrosas e detalhes inspirados nos templos budistas. O resultado é uma cidade que parece ter sido planejada para transmitir paz e equilíbrio. O centro da vida política e espiritual é o imponente Tashich-ho Dzong, uma fortaleza branca com telhados dourados que domina a paisagem. É ali que se encontram o trono do rei, os escritórios do governo e parte do clero budista. À noite, o Dzong é iluminado e sua imagem reflete sobre o rio Wangchu, criando uma das cenas mais deslumbrantes de todo o país. Thimphu também abriga a monumental estátua do Buda Dordenma, com impressionantes 51 metros de altura, visível a quilômetros de distância. Dentro dela, repousam mais de 100 mil pequenas estátuas de Buda, simbolizando a presença constante da fé na vida dos butaneses. O local é um ponto de peregrinação e meditação, especialmente ao amanhecer, quando o sol toca a superfície dourada da estátua e o vale desperta em um silêncio sagrado. Apesar de pequena, a capital é surpreendentemente organizada e acolhedora. Há mercados tradicionais, onde os moradores compram arroz vermelho, manteiga de iaque e especiarias. Cafeterias modernas, que servem chá, doces locais e pratos típicos. E monastérios que ecoam cânticos ao entardecer. Tudo em perfeita harmonia entre o antigo e o novo, um reflexo da alma do próprio Butão, onde o progresso caminha lado a lado com a espiritualidade. Número 9. Pontos turísticos. Viajar pelo Butão é como caminhar por um museu vivo da espiritualidade, onde cada montanha, templo e vale guardam um significado sagrado. O país é repleto de paisagens intocadas e construções que parecem desafiar a gravidade, equilibradas sobre penhascos e envoltas por névoas místicas. O ponto mais icônico e sagrado do Butão é o Mosteiro Taktsang, conhecido como o Ninho do Tigre. Localizado a quase 3 mil metros de altitude, ele foi construído sobre um penhasco que despenca em um vale verdejante. A lenda diz que Guru Rinpoche, o santo que trouxe o budismo ao país, meditou ali no século VIII, após chegar montado em um tigre voador. Hoje, o local é um dos maiores símbolos espirituais do Butão e destino obrigatório de peregrinos e visitantes. Outro lugar impressionante é o Dzong de Punakha, uma fortaleza magnífica construída entre dois rios que simbolizam a união entre o masculino e o feminino. Com seus corredores coloridos, torres douradas e vistas deslumbrantes, é considerado um dos edifícios mais belos do Himalaia. Além de centro administrativo e religioso, o local abriga cerimônias importantes, como coroações e festivais tradicionais. Outros destinos que encantam os viajantes são o Vale de Paro, cercado por plantações e montanhas cobertas de névoa, e o Vale de Bumthang, conhecido como o Coração Espiritual do Butão, onde templos antigos e mosteiros silenciosos contam histórias de santos, reis e monges. Já o Vale de Phobjikha, além de sua beleza natural, ergue-se o Gangtei Monastery, um dos mosteiros mais belos e isolados do reino. O local oferece uma das vistas mais encantadoras do Butão, cercado por campos verdes e montanhas cobertas de névoa. É também o refúgio dos Grolls de pescoço preto, aves sagradas que chegam todos os anos vindas do Tibete e são recebidas com cânticos e oferendas em um espetáculo de fé e natureza. Para os aventureiros, o país reserva uma das trilhas mais impressionantes e desafiadoras do mundo, a Snowman Trek. Com duração de até 25 dias, ela atravessa vales remotos, vilas perdidas e montanhas que ultrapassam 5 mil metros de altitude. É uma jornada que poucos conseguem completar. Uma mistura de desafio físico e experiência espiritual em meio à imensidão do Himalaia. A natureza também se manifesta em toda a sua força no Parque Nacional de Jigme Dorji, o maior do Butão. Nele vivem leopardos das neves, pandas vermelhos, iaques selvagens e dezenas de espécies raras. Florestas densas, lagos cristalinos e picos nevados fazem desse parque uma das áreas mais preservadas do Himalaia,
onde a vida selvagem e o silêncio andam em perfeita harmonia. Outro local imperdível é o Dochu La Paz, um mirante nas montanhas a mais de 3.000 metros de altitude, onde 108 estupas brancas se erguem lado a lado, criando uma paisagem quase celestial. Em dias claros, é possível avistar o horizonte do Himalaia coberto de neve, um cenário de paz absoluta. Cada jornada pelo Butão é mais do que uma viagem turística. É uma peregrinação interior, uma oportunidade de se desconectar do mundo moderno e sentir a paz que emana de cada canto desse reino escondido entre as nuvens. Número 10. Culinária. A comida do Butão é uma experiência que desperta os sentidos e reflete a essência de seu povo, simples, espiritual e surpreendentemente intensa. E há um ingrediente que domina praticamente todos os pratos: a pimenta. Eles a comem em pedaços grandes, fresca ou seca, misturada com queijo, legumes e arroz. O prato mais tradicional do país é o emadachi, uma combinação de pimentas ardidas cozidas em molho de queijo. Uma receita simples, mas tão picante que desafia até os paladares mais corajosos. É considerado o verdadeiro sabor do Butão e está presente em quase todas as refeições. Outro prato popular é o kewadachi, feito com batatas, queijo e pimenta, e o chamudachi, preparado com cogumelos e o mesmo molho cremoso. Em muitas casas, o arroz vermelho do Himalaia é a base de quase todas as refeições e é considerado um alimento sagrado. É levemente adocicado e de textura firme. Os chás com manteiga de yaki e o suja, uma bebida tradicional feita com chá, manteiga e sal, são servidos com frequência, especialmente nas regiões frias. Já o ara, uma bebida alcoólica artesanal feita de milho, trigo ou arroz fermentado, é consumida em festivais e celebrações. As refeições são simples, mas cheias de significado. Comer em silêncio é comum, como uma forma de respeitar o alimento e agradecer à natureza. Em resumo, o Butão é um país que desafia as lógicas do mundo moderno. Um reino escondido entre as montanhas do Himalaia, onde a fé guia o cotidiano, a natureza é tratada como sagrada e a simplicidade é o maior tesouro do povo. Com paisagens intocadas, tradições milenares e um profundo respeito pela vida, o Butão é uma nação que prova que a verdadeira riqueza não está no luxo, mas na paz interior. Este vídeo chega ao fim. Agora conte-nos, o que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.